Em 5 segundos, começa o programa Na Trilha do Vinho. Um oferecimento Café Mantissa, um café naturalmente doce. Café Mantissa, um café naturalmente doce. Boa noite, amigos da trilha. Estamos começando o programa Na Trilha do Vinho. Nessa noite especial, estamos celebrando o Ano Novo. E desde a semana passada, na noite de Natal, nós comemoramos um ano de programa. Um ano conversando sobre vinho, gastronomia e turismo. Já iniciamos, então, na semana passada, uma retrospectiva do ano de 2013. Exibimos os primeiros 8 programas. Dando sequência, então, na nossa exibição, programa número 9, dia 23 de fevereiro, com os vinhos da Tonino Lamborghini, um almoço harmonizado espetacular que aconteceu na Soave Sociedade Amigos do Vinho, aqui em Poços de Caldas, e os pratos foram preparados pelo chefe Clóvis Marcassa. Confira então agora as imagens, que foi maravilhosamente conduzido por Stefano Agassi, o CEO da Tonino Lamborghini. E a primeira pergunta que eu queria vamos deixar claro para as pessoas que estão em casa, da marca Lamborghini, essa marca famosa, muito reconhecida. Vamos trazer um pouquinho da história Lamborghini e depois vamos falar especificamente dos vinhos, tudo bem? Claro. Perfeito. Como nasceu então a história da Lamborghini? Bueno, la historia de Lamborghini ha nacido hace mucho tiempo. Ha nacido por Ferruccio Lamborghini, que ha sido el fundador de la compañía. Después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial en Europa, Ferruccio Lamborghini ha decidido empezar a construir tractores para la agricultura. Hasta que ha llegado, tengo que cortar un poquito, si no es muy largo hasta que ha llegado a producir una cantidad de tractores bastante importante, ha ganado bastante dinero. Y cuando ha llegado a tener el dinero suficiente, ha decidido comprarse un Ferrari. Y por eso se fue a Enzo Ferrari, que era un amigo, y ha dicho, oye, quiero comprarme un Ferrari. Entonces ha elegido el coche y ha comprado un Ferrari. El problema es que después de una semana el Ferrari se rompió. Teve un problema. Tuvo un problema, claramente. Entonces ha devuelto el coche para arreglarlo a la oficina. Se lo han arreglado, pasan 3-4 días o otra semana y se rompe otra vez el coche. Entonces llama Enzo Ferrari y dice, oye, necesito un coche mejor porque esto se rompe. Y dice, no, este coche es perfecto, eres tú que no sabes conducir manejarlo. ¿Qué vino es ese? Bueno, este es un vino que hacemos solamente nosotros en Italia. Lo hacemos en nuestra bodega, la bodega de mi padre, y que lo hemos inventado nosotros. En el sentido que hemos tenido la posibilidad de tener un poquito de uva, una uva que se llama Malvasia rosa. Es una uva bastante rara de encontrar porque es una mutación genética de la Malvasia bianca, entonces la branca. Y realmente es una mutación imperfecta porque tal vez también este año tú ibas en el viñedo a recolectar la uva y había todos los racimos que eran perfectamente rosa, no tinto, no rojo, rosa, pero tenía dentro del mismo racimo 2 o 3 blancos al interior. No programa 10, exibido no dia 2 de março, nós recebemos Marcelo Victoria, que organizou um jantar harmonizado na churrascaria Poços Grill. Os vinhos, a Chaval Ferrer. Vamos às imagens. Chile, temos vinhedos, se chama vinhedos de pé franco, não? Pé franco. Que é uma planta original. Da folha até a raiz é a mesma planta, não tem injerto. Então, essa originalidade tem uma expressão bem diferente, tem um ADN único, né? Entendi. Então, isso com um rendimento bem baixo,
tem vinhos com uma expressão única, né? E Marcelo, me fala uma coisa, qual que é o diferencial então da vinícola Achaval Ferrer? Sim, uma muito boa pergunta. Eu sempre penso, porque meu pai era espanhol, e ele falava sempre que não tem vinhos ruins. O vinho ruim é um vinho que tem rolha. Dessa base, os vinhos sempre para mim são bons, são muito bons. Tem também vinhos excelentes, mas tem vinhos que surpreendem. A surpresa no mundo do vinho vem quando você acha uma coisa original, sim, que tem uma expressão, são como as pessoas. Sim, então você pode ter uma mulher muito bonita, mas ela é fria. Não tem conteúdo. Sim, não tem conteúdo, mas tem uma que você adora seu sorriso, né? Então é a mesma coisa no vinho. Marcelo, conte-nos um pouco sobre o Achaval Ferrer Malbec que será harmonizado agora com o filé mignon. Bom, o Malbec foi nosso último vinho. Na verdade, foi um vinho que apareceu 4 anos após o momento fundacional da companhia. E, basicamente, o vinho Malbec é uma homenagem para a videira Malbec, que é nossa videira emblema, né? Então, a ideia é trabalhar a videira para que a videira expresse a coluna vertebral da fruta. Sim, neste caso, o Malbec. As videiras são bem antigas. A gente não tem só um vinhedo, sim, muitos vinhedos. Então, poderíamos dizer que é um assemblage de muitos vinhedos de muitas regiões de Mendoza, de diversas altitudes, que estão misturadas como uma expressão do que o Malbec é na Mendoza. Então, basicamente é isso, é uma expressão de fruta. O Malbec sabe a fruta. No programa número 11, exibido no dia 9 de março, eu recebi Cristiano Toni. A xará dele, Cristiane Vilas Boas, foi a responsável por preparar um bacalhau maravilhoso. Ela, que 2 meses depois veio a ganhar o prêmio de melhor chefe de cozinha. Confira as imagens. Por que quando utilizamos um café de baixa qualidade, ele fica ainda pior se extraído como expresso? O processo de extração do expresso, ele maximiza a extração dos óleos e os sabores do café. Então, quando o café é pior, aquele sabor ruim fica pior ainda. Realça o lado ruim dele. Então, no expresso ele aparece muito mais do que no café de coador. Cris, que você preparou para eu e o seu xará Cristiano provar agora no jantar. Exatamente. O desafio era fazer um peixe para o período da quaresma e claro que eu devia honrar as minhas origens e a minha trajetória, então eu fiz um bacalhau italiano, um bacalhau típico do Vêneto, no nordeste da Itália, e é um creme, ele é mantecato, como eles dizem, né, que quer dizer emulsionado com azeite de oliva extra virgem e o bacalhau, e servido com polenta crocante. Ótima dica para que nós estamos agora no período da quaresma, então chegou a hora de provarmos aquele prato. Café Fazenda Mantiça, State Coffee, cultivado acima de 1.250 metros de altitude. Um café 100% arábica, de grãos selecionados, com uma bebida única, sabor e retrogosto incomparáveis. Um café naturalmente doce. Visite nosso site www.fazendamantiça.com.br.
Quer saber tudo sobre vinhos? Venha na Trilha do Vinho, uma loja especializada com mais de 300 rótulos e produtos gastronômicos de diversas regiões do mundo. Acesse natrilhadovinho.com.br. Curta também a nossa página no Facebook. Confira nossas degustações e adquira nossos produtos. Para Poços, o frete é grátis. Rua Junqueiras 500, loja 15, Passo das Águas, Shopping. Poços de Caldas, na Trilha do Vinho. Brinde esta aventura. As my mind begins to spread its wings. Muito bem, amigos da trilha, voltamos agora para o segundo bloco, dando continuidade à nossa retrospectiva, programa número 12. Adalto Megali nos conta uma viagem pela Austrália e Nova Zelândia. A chefe Juliana de Paula preparou um risoto piemontês com filé mignon ao molho madeira que estava uma delícia. Vamos ver as imagens. Mas esses lugares são paradisíacos, né? E nesse lugar nós tivemos a oportunidade de ficar numa pousada sensacional, que chamava Mitzi Peaks, né? Então o que acontece? Era uma pousada que tinha talvez uns 10 a 12 quartos, mas o próprio casal que ficava lá, eles além de fazer o atendimento, eles também cozinhavam, tá? Então nós que é o que nós temos nessas fotos aí, exato, o pessoal preparando tudo para eles estão preparando ali, né, o jantar. Nós chegamos num domingo à tarde, nós tínhamos passeado, tinha pego chuva, tinha pego um pouco de neve, tudo, e aí então chegamos nesse lugar, aquele lugar aquecido, né, e aí eles nos serviram lá o jantar, né. Tem essa foto, né, de alguns pratos aí. Essa carne aqui é uma carne que não é comum para nós, né, que é carne de veado, carne de veado, do animal. E aí o que acontece? É acompanhada aí de uma pasta, né, de frutas vermelhas. Fiquei sabendo que você preparou pra gente um risoto pra gente jantar hoje. Um risoto, como é que é? É o risoto piemontês. Legal. Esse risoto ele é muito solicitado lá no Olívia, porque eles vêm com lascas de parmesão e a carne acompanha o molho madeira. Ok. Então, é o que? É um filé mignon? Isso, é um filé mignon. Então é um risoto piemontês com acompanhamento de um filé mignon ao molho madeira. Molho madeira. Como é que você fez esse risoto? Então, esse risoto, a gente passa ele na manteiga, ele acompanha o champignon, né? O toque do azeite. Legal. E a carne? A carne ele é levemente no azeite, na manteiga, um pouquinho de alho para dar o sabor. E depois a gente põe o molho madeira por cima. Nossa, tô aqui com água na boca, prontinho para degustar esse prato. Então, pessoal, vamos agora à hora da degustação. Vamos provar o prato que a Juliana preparou pra gente. No programa número 3 eu recebi Aguinaldo Viana. Ele nos contou uma viagem que fez pela Europa de moto, isso mesmo. O chefe Josemir Fernandes foi o responsável por preparar os pratos. Vamos agora ver as imagens da entrevista com Aguinaldo Viana. A viagem foi toda emoção, o tempo todo. O tempo todo foi emocionante. Esses vales são fantásticos, né? Então você pega a primavera lá, extremamente verde, né? E lembra um pouco Minas Gerais, tudo termina no morrinho. A diferença é que o morrinho desde lá chega a quase 4.000 metros, ok? Então, nós basicamente navegamos por autoestradas e também por estradas secundárias. Lá é muito difícil você encontrar um pedaço de estrada de terra, seja dentro de uma fazenda, no meio de uma plantação, você não vai achar. Se existe uma estrada, mesmo que ela esteja sinuosa, tortuosa, ela tem um pavimento básico. E o interessante é que você fazia esses trajetos na Suíça, por exemplo, no meio do gado. E gado lá tem privilégio. As estradas não têm fronteira, não tem cerca separando a estrada do gado.
Então, de repente, você estava de motocicleta e as vacas estavam atravessando, você tinha que parar e, com toda a paciência do mundo, esperar o gado passar para você continuar. Vou fazer um tagliata de filé mignon. Um tagliata de filé mignon ao molho Dijon. Como é que você preparou esse prato? Esse prato eu aprendi através do diretor gastronômico, né? Ele fez um curso fora e ele passou para mim tudo aquele curso que ele aprendeu e eu aprendi com ele o filé tagliata de filé mignon. Entendi, muito bom. No programa 14, exibido no dia 30 de março, eu recebi o professor da ABS, da Associação Brasileira de Sommelier, Gustavo Andrade de Paulo. No quadro Na Trilha do Chefe, Paulo de Oliveira, do Palace Hotel, preparou pra gente um ragu de robalo que estava espetacular. Confira as imagens. É inevitável associar aí a medicina com vinho? É inevitável. O vinho, a gente sabe que, se você for ver do ponto de vista histórico da medicina, o primeiro remédio prescrito pela humanidade foi o vinho. 4.000 anos antes de Cristo, os antigos egípcios, os antigos sumérios já prescreviam vinho para tratar doença. Então, o primeiro remédio documentado da medicina foi o vinho. Então, é uma história que tem bases no passado e que até hoje continua firme e forte, e cada dia mais os artigos científicos, a literatura mostra que o vinho, quando consumido com moderação, faz muito bem para o organismo. O ato em escrever para uma revista, isso é uma responsabilidade, né? Porque não só tem o aspecto da medicina, né, pela qual você vai oferecer todos os benefícios, como também você é um formador de opinião. Quanto tempo durou, como é que foi essa revista e como você abordava esses temas, esses assuntos no dia a dia? Na Wine Style, a gente acabou criando uma coluna sobre vinho e saúde. E a cada edição a gente procurava mostrar os benefícios e os riscos do consumo de bebidas alcoólicas, especialmente do vinho, para cada um dos órgãos do organismo. Então a gente fez uma parte sobre o coração, uma parte sobre o pulmão, uma parte sobre o estômago, uma parte sobre o cérebro, sangue, anemia, gravidez. E para cada um desses artigos eu fazia uma revisão bibliográfica médica detalhada, ali a mais de 50, 100 artigos médicos, e tentava filtrar esses artigos e escrever uma matéria para um consumidor leigo, mas um consumidor interessado em dados científicos, dados precisos. Sobre o prato que você preparou, para que eu e o professor Gustavo, que vai jantar comigo hoje, vamos fazer uma harmonização. Que prato que é, como foi preparado? Esse é um prato que tem lá no restaurante do hotel. Conte um pouquinho desse prato pra gente. Sim, é um prato que tem no hotel. A gente usa muito esse peixe, robalo. É um peixe nobre, um peixe de água salgada, né, que migra para a água doce, para os canais, para os mangues, né, é um peixe tenro. E como é que você preparou esse robalo para a gente? Como que foi preparado o prato? Bem, esse é um cubos de peixe, que é conhecido como ragout. Ragout é um corte que você aplica a peixes, não a carnes. Né, vou passar no gergelim torrado, né, levemente numa manteiga aromatizada, acrescentado de um pouco de flambado com licor, contrô, né, e guarnecido de salada e bisque de camarão. Bisque de camarão com uma manteiga especial que eu tenho aí. Garra Peugeot. A gente se encontra aqui.
da trilha agora para o quadro Na Trilha do Café, 2 dicas do Café Mantissa. Primeiro, para fazer aquele café moído, água mineral ou água filtrada. Assim você vai conseguir extrair muito melhor o café que você comprou. Para armazenar, coloque num pote, numa vasilha e armazene na geladeira. Assim você vai conservar melhor as características e o sabor do café. Café Mantissa. Na Trilha do Café, oferecimento Café Mantissa, um café naturalmente doce. Muito bem, amigos, agora voltamos para o terceiro bloco e eu quero mostrar para vocês algumas imagens do programa que foi exibido no dia 6 de abril, programa número 15. Eu recebi o professor da Associação Brasileira de Sommelier, Arthur de Azevedo, deu várias dicas de vinhos. No quadro Na Trilha do Chefe, Marcos Muniz preparou para a gente uma coxa e sobrecoxa desossada para o pessoal que estava realmente espetacular. Confira aí. Associação Brasileira de Sommelier de São Paulo, na formação de profissionais, sommeliers profissionais. Por quê? Porque hoje o mercado exige esse profissional. Há uma tendência hoje a que o serviço do vinho seja muito valorizado e principalmente porque o Brasil entrou na rota dos grandes eventos. Então nós não podemos esquecer que o Brasil vai receber Copa do Mundo, vai receber Olimpíada. Ou seja, o Brasil tem hoje uma vocação para o turismo ainda pouco explorada. O que é um sommelier? Qual é o trabalho do sommelier? A importância dele, seja numa loja ou num restaurante? O sommelier, inicialmente, se restringia ao trabalho do sommelier ao serviço do vinho no restaurante. Então, era uma coisa bastante focada para o serviço de vinho no restaurante. Na regulamentação da profissão, isso foi aberto um pouquinho e se colocou como sommelier, e que eu acho muito justo, não só quem trabalha com vinho no restaurante, mas quem trabalha com vinho na loja, no navio, no avião. Eu sou consultor da TAM já desde 2001, que eu assino a carta da TAM, trabalho na TAM desde 98. As nossas comissárias de bordo que trabalham servindo o vinho são sommelier, tanto que muitas delas trabalham hoje, muitas delas hoje fazem o curso na ABS. Entendi. Parou pra gente. Fazendo aqui um purê de alho, muito bom, purezinho de batata com alho, assado. E tô fazendo um poulet farci, que é uma coxa e sobrecoxa de frango recheada com linguiça calabresa e pistache. Eu acho que vocês vão gostar. No programa 16, exibido no dia 13 de abril, recebi Bruno Viana da ABS Campinas. No quadro Na Trilha do Chefe, Francesco Oliveira preparou pra gente um prato chamado sanduíche, um prato oriental que foi criado por ele. Enquanto vocês vão verificar agora as imagens, eu vou começar a preparar a minha champanhe Laurent Perrier para celebrar o Ano Novo. Confira as imagens. Saber fazer uma análise visual, olfativa, gustativa, passar toda uma técnica para o pessoal poder consumir o vinho da forma correta. Mas com muito prazer, né, Fábio? É como você também está fazendo aqui, né, desbravando aí os horizontes e sempre com muito prazer é muito melhor, né? Mas realmente procuramos fazer um trabalho muito sério em Campinas. A gente já formou muita gente, muitos cursos, começando com o curso básico, depois curso sommeliers, né, para formação de profissionais também. Então temos um orgulho de ao longo desses anos aí ter conseguido transmitir um pouco dessa cultura que falta tanto no Brasil, né? Infelizmente não temos essas raízes ligadas ao vinho, como muitos países europeus têm, até nos hinos nacionais e, né, toda a história, o vinho está, né, arraigado ali, e nós não temos essa cultura. Então é uma bebida tão saudável que nos dá prazer ter a oportunidade de levar isso ao povo brasileiro. Um pouquinho então desse prato que você preparou pra gente. Bom, a gente só trabalha com pratos quentes, a gente não trabalha com pratos frios. A gente tem bastante procura de pratos frios, sushi e tal.
Aí a gente fez esse prato que é um gohan grelhado, aí tem de salmão grelhado com shimeji também. E tem esse de filé com champignon, cebola e um molho à base de shoyu. Vocês trabalham... Não diga que a vitória está perdida. Se é de batalha que se vive a vida, tente outra vez. Feliz 2014. Saúde!